Pessoal, a gente vai ver aqui sobre essa questão 120 que eu coloquei no grupo e vamos verificar o que seria a tal da extratividade da lei penal, tá? Então a questão começa da seguinte forma: fala da lei penal no tempo, né? A gente tem aqui a lei penal no tempo e pede para marcar a alternativa correta, né? E aí vamos para a letra A. A lei penal mais benéfica é portadora da retroatividade, mas não da ultratividade. O que seria retroatividade e ultratividade, né? E aí você que nunca estudou direito penal vai se confundir com esses termos. Eu vou limpar a tela e já vou mostrar para vocês o que é isso. Olha só, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Vou fazer uma linha do tempo grande aqui. E aí a gente vai pensar o seguinte: digamos que aqui tenha uma lei chamada Lei A, né? Essa Lei A tratava, e vou pegar como exemplo aqui, da prática de abuso e maus tratos de animais domésticos ou domesticados, que é o artigo 32 do Código Ambiental. Tá? Deixa eu ver se o nome é Código Ambiental mesmo. É, mais ou menos. São os crimes contra o meio ambiente lá e tal. Que é a 9605. Deixa eu achar o gato de novo aqui. Gato. Tá, pronto. Achei. O que acontece? Esse crime aqui de maus tratos aos animais, do artigo 32, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A detenção de 3 meses a 1 ano. Né? E aí, esse crime ficou valendo por muito tempo. Vou colocar aqui detenção. Detenção, tá? D, só um D aqui. Esse crime ficou valendo por um bom tempo. Até que chegou uma nova norma e falou o seguinte: vou fazer aqui a nova norma aqui. Veio uma lei B e escreveu no Código Penal, na lei ambiental, né? Escreveu no parágrafo 1º que quando se tratasse de cão ou gato, a pena para esses crimes relacionados a maus tratos de animais seria de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Então, aqui também tinha multa, mais multa, tá? Aí aqui veio a lei B, então, e falou que quando se tratar de cão ou gato, a pena é de reclusão. Reclusão é a pena mais severa, né? Admite regime fechado, detenção não admite regime fechado. É de 2 a 5 anos, né? Desproporcional essa pena, diga-se de passagem, porque a pena por maltratar uma pessoa é menor, né? A pena por sequestrar uma pessoa e maltratar uma pessoa é menor do que a pena do que maltratar um cão ou gato, né? Tudo bem os defensores dos animais aí, mas a gente tem que guardar uma proporcionalidade em relação ao que é um bem jurídico humano e bem jurídico de animais, digamos assim, né? Mas, tá. Talvez não seria desproporcional, talvez ela seria proporcional, mas a pena que deveria ser aumentada, então seria a em relação aos seres humanos, né? A gente tem, por exemplo, que a lesão grave no Código Penal lá é de 1 a 5 anos. Vocês pensam, uma lesão grave é o quê? É cortar a mão do sujeito é uma lesão grave. E aí, pensa que se você machucar um cão ou gato, você tem 2 a 5 anos. Machucar uma pessoa, cortar a mão fora, vai ter 1 a 5 anos, né? Bem desproporcional, né? Tá? Mas fora essa discussão aqui, a gente tem aqui, então, o que nesta linha aqui? A gente teve uma lei aqui maléfica, né? Essa lei aqui é maléfica. Uma lei maléfica. Uma lei que se chama impégios. Uma lei impégios, tá? O que acontece com a lei maléfica? A lei maléfica não pode retroagir, tá? Então, para quem cometeu os fatos aqui de maltratar cão e gato nessa época aqui, vai ser punido pela lei A.
tá? Não vai ser punido pela lei B, porque a lei maléfica não pode retroagir. Isso se chama o princípio da non reformatio imperius, tá? Isso aqui, então, é a irretroatividade da lei maléfica. E o que acontece com a lei benéfica? O que é extratividade? Extratividade, vou escrever aqui. Extratividade é nada mais, nada menos do que a retroatividade. Retroatividade e a ultratividade. Opa! Ultratividade. Tá? Então, o que é retroatividade? Retroatividade é a lei ir para trás. A lei ir para trás é retroatividade. A lei ir para frente é ultratividade. Tá? Então, a gente tem um ponto, uma linha no tempo aqui, que seria essa nossa linha aqui, né? Tá? E aí você deve estar começando a confundir. Peraí, mas você falou que não retroage, então não estou entendendo, porque como assim a lei vai para frente e para trás? Como ela pode fazer isso? Eu já vou te mostrar. A lei A, ela é ultrativa. Sabe por quê? Porque se aqui, na linha do tempo, aqui assim, ó, o sujeito maltratou então cão ou gato, que é um animal doméstico, né? E antes não existia previsão específica para cão e gato, ele vai ser punido conforme a lei A. E o que acontece? O processo dele vai andar, né? O processo dele vai andar e aqui assim ele vai sofrer uma sentença condenatória. E que lei que vai ser aplicada para ele? A lei A. E o que é esse fenômeno aqui? É a ultratividade. A lei A fez isso aqui, ela foi lá para frente. Então, a lei benéfica é o quê? É ultrativa. A gente vai fazer um certinho aqui, ó, com azul, que é a lei que a gente fez, que foi a lei benéfica, né? Ela é ultrativa, ela vai para frente, tá bom? Ela regula os fatos que ocorreram durante a sua vigência. Ela continua sendo aplicada aos fatos que ocorreram durante a sua vigência. Isso é ultratividade, tá? Ultrapassa o período em que ela parou de valer, né? Beleza? Ela ultrapassa essa barreira aqui, ó. Ela vai adiante. O que acontece com a lei B? A lei B é irretroativa, não é? E aí a gente vai supor um negócio aqui agora. Digamos que antes da lei dos crimes ambientais, houvesse um outro crime. Acompanhe meu raciocínio, não perde o fio da meada, senão você não consegue pegar de volta. Ó, digamos que aqui atrás, o crime de maltratar animal tinha uma pena de reclusão de, vamos colocar aqui, não vou colocar detenção mesmo, vou colocar detenção. Tinha uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Isso aqui é suposição, tá? Isso aqui não existe, eu estou inventando, tá? Então, digamos que aqui para trás existia uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mais grave, então, do que essa aqui, né? Mais grave do que essa aqui. Não é? Essa aqui é mais grave, então ela é pior. O que acontece? Se o sujeito foi punido conforme essa lei aqui, tu consegue ver aqui, Silvia, tá vendo esse cantinho aqui também? Sim, tô vendo. Tá vendo? Tá bom. Tá conseguindo pegar aí? Vamos lá. Uhum. Então tá. Vocês viram aqui que a gente tem uma sequência de leis acontecendo. E por isso que a gente fala do fenômeno da extratividade. A lei ir para frente e ir para trás. Né? O que acontece? A lei... por que eu escrevi um B aqui que eu já esqueci? Vamos lá.
A lei A, vamos chamar essa lei verde aqui de lei o quê? De lei X, vamos chamar de lei X. A lei A veio com uma pena depois da lei X, com uma pena menor. Ela veio com uma pena menor. E a lei benéfica, ela goza dos efeitos da extratividade. Então, se o sujeito foi punido aqui com uma detenção de 2 anos, o que acontece? Essa sentença dele tem que ser reformada para que seja aplicada no máximo essa pena aqui. Por quê? Porque a lei A retroage para beneficiar o réu. A lei A retroage. Então, se o sujeito foi punido com uma lei mais grave e depois veio uma lei nova que beneficia o réu, essa lei nova tem que ser aplicada ao sujeito. E o que você está percebendo aqui? Que a lei benéfica, essa aqui é a lei benéfica. Benéfica. Você está percebendo que a lei benéfica foi para trás e também foi para frente. Então, a lei benéfica é retroativa e também é ultrativa. Ela, então, goza do efeito da extratividade. Ela vai tanto para frente quanto para trás. Entendeu? Tá, aí você pode confundir e achar que a lei maléfica aqui está indo para frente, então ela seria ultrativa. Não, aí não confunda ultratividade com a atividade. Esta aqui, essa linha vermelha, representa a atividade da lei. A lei está funcionando aqui, está vigente. E o que acontecer durante a vigência dela vai ser regulado por ela. Tá? Então, se acontecer um fato aqui, vai ser a lei B que vai ser aplicada. Né? E não mais a lei A ou a lei X. Né? Tá? Então, não confunda a ultratividade. A ultratividade seria mais ou menos assim. Você imagine assim, que a lei A ela é um fantasma. Que ela persegue o sujeito até o momento que ele vai ser punido. Né? Um fantasma bom, né? Um fantasma Gasparzinho, digamos assim. Né? Porque ela vai indo até o momento da sentença dele. Né? E vai ser aplicada para ele. Ela continua valendo, e valendo para quem? Somente para aqueles que cometeram crime aqui durante esse espaço de tempo. Né? Quem cometeu o crime aqui vai ser utilizada a lei mais benéfica para regular a situação dele. Né? Então, se a gente tem o quê? O que é o nome disso aqui? É uma sucessão de leis penais no tempo. Tá? Então, se a gente tiver 1 milhão de leis penais no tempo aqui, e no meio aqui tem uma lei que é a mais benéfica de todas, ela vai ser aplicada sempre para aqueles fatos ocorridos durante a vigência dela. Né? Aqui a gente tem uma exceção. Tá? Qual a exceção? A exceção é a súmula 711. Só vou confirmar se é a 711 do STF. Isso. Eu vou copiar ela aqui e vou colar para vocês rapidinho. Tá aqui. Ó, essa aqui, se eu conseguir arrastar ela, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Ó, aqui a gente tem a súmula 711 do STF. Você consegue ver aqui, Silvia, também, ou tá muito ruim? Ficou perfeito agora. Eu fiz um negócio aqui que ficou melhor. Tá. Então deixa eu tentar clicar fora aqui. Eu não quero que ele fique. Sai daqui. Na caneta. Clique caneta. Não quer sair daqui. Eita, agora ferrou.
Agora vai dar, peraí. Deixa eu aumentar, deixa eu aumentar, deixa eu aumentar. E agora? Agora tá bom, né? Ficou ótimo. Eita, ficou grande demais. Assim. Olha, agora ficou mais enquadradinho ainda. Dá pra gente fazer até um risquinho maior assim. Lá pra trás. Tá. Olha só o enunciado da súmula 711. Fala que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, que a lei mais grave, ao crime continuado ou permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, né? O que a gente tem aqui? Olha só, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Imagina que João, vou colocar Mévio, né? Mévio é um cara sempre que é marginal no direito, tá? O Mévio sempre é marginal. O Mévio, ele sequestra sequestra Pedro. Vou colocar o Pedro aqui como vítima de laranjinha, Pedro aqui. Pedro. Consegue ver ainda aqui embaixo? Sim, consigo. Beleza. Então vamos lá. O Mévio sequestrou o Pedro. E a pena do sequestro, vou colocar aqui sequestro. Sequestro. E aí a pena do sequestro, digamos que eu acho que a sequestro é 1 a 3 anos, tá? Não lembro bem certo. Mas a lei do sequestro estava valendo aqui. E esse aqui é o período que ele está sequestrado, tá? Presta atenção, esse período aqui, ó, daqui até aqui é o tempo que ele está sequestrado, tá? Vamos dizer que aqui hoje a gente está dia 15 de fevereiro. Hoje é dia 15 do 2. E aí, aqui a gente vai colocar que é dia 25 do 2. Digamos que o Pedro aqui está sequestrado, tá aqui sequestrado, está sequestrado. E aqui vem uma lei que muda a pena do sequestro. Depois vocês conferem se é 1 a 3 anos lá, que eu acho que é. Que muda e transforma a pena do sequestro para 3 a 6 anos. O que está acontecendo aqui? Olha o enunciado da súmula. Fala que a lei mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Se o sequestro foi até aqui, quando foi que cessou a permanência? O sequestro é um crime permanente. A sua consumação se protrai no tempo. É o que a gente chama de se protrair no tempo. Ele está o tempo todo sendo consumado, né? Aqui não vai ser aplicada aquela teoria do resultado, né? A consumação aplica a teoria do resultado, que é do Código de Processo Penal, tá? Aí, o que acontece? Vai ser aplicada essa pena... Meu pai do céu, perdi nas canetas aqui. Vai ser aplicada essa pena aqui para ele. Porque a lei veio antes de cessar a permanência, tá? A mesma coisa acontece para o crime continuado. O crime continuado seria assim, o cara planeja cometer 10 furtos em sequência, né? Aí ele comete um, comete outro, vou botar aqui em azul, ó. Ele comete vários furtos em sequência, comete um, comete outro. E aí, os 10 furtos dele, aqui tem mais quantos aqui para dar aqui, ó? Continua aqui, né? Olha só. E aí aqui veio, digamos que a pena do furto aqui seja uma, né? Seja uma menor, e aqui veio uma pena maior. Também vai ser aplicada a pena maior, porque é um crime continuado, tá? Quando ele planeja antes e tal, mesmo modus operandi e tal, e o mesmo planejamento prévio, isso se chama crime continuado, né? E se vir uma pena maior por furto durante esse crime continuado, essa pena maior vai ser aplicada para tudo aqui, tá? Aqui no sequestro, a mesma coisa. Se ele cessou o sequestro aqui,
Aí o médio vai ser punido com que pena? Com essa aqui, porque é um crime permanente. Então a consumação dele se protrai aqui no tempo. Ó. Ele está sempre se consumando, o tempo todo se consumando. E aí você vai ter essa pena mais grave. Essa aqui é a exceção, tá bom? Essa é a exceção. Então o que a gente viu? Que a lei benéfica, ela vai para trás para beneficiar o réu e vai para frente para beneficiar o réu. E a lei maléfica não retroage, ela é irretroativa. A lei maléfica é irretroativa. Irretroativa. E a lei benéfica é o quê, então? É extrativa. Não sei se é extrativo ou extraativo, mas tá bonito assim. A lei benéfica vai tanto para trás quanto para frente. A lei benéfica é retroativa? Sim, é verdade. A lei benéfica é ultrativa? Sim, é verdade. A lei maléfica é retroativa? Não. A lei maléfica é ultrativa? Não, não é ultrativa. Porque a partir do momento que vira uma lei nova aqui, ó, digamos aqui que daí não é mais crime agora, aqui, a gente vai mudar aqui a história. Agora não é mais crime. Matar cão e gato não é mais crime. A gente virou aqui a China comunista e a gente cozinha cãezinhos para comer no almoço, tá? Então não é mais crime. E aí, aqui veio uma lei super benéfica, né? Uma lei benéfica de novo, né? É uma lei mais benéfica que todas as outras, inclusive. Mas o principal toque dela é que ela veio depois dessa lei maléfica aqui. A lei maléfica vai continuar valendo? Não. Né? Não vai continuar valendo. Por quê? Veio uma lei benéfica e a lei benéfica, digo aqui, vou dizer, não é lei benéfica, né? Aqui não veio uma lei que extinguiu o crime, não é mais crime. O nome desta lei aqui, eu vou até apagar esse benéfico aqui. Veio uma lei aqui que extinguiu o crime. Extinguiu o crime. Não é mais crime maltratar, matar cão e gato. Dá para fazer churrasco com cãozinho e gatinho. Essa lei aqui, o nome dela é abolício crimes, tá? O nome disso, opa, com T, só que fala com C. Esse T pronuncia C. Abolício crimes. Tá? O nome disso é abolício crimes. É quando a lei deixa de existir, tá? E quando há abolício crimes, ela beneficia todo mundo aqui para trás. Todo mundo. Todo mundo. Se deixou de ser crime aqui na frente, para todo mundo aqui para trás, vai incidir esse benefício aí de que deixou de ser crime, tá bom? Todo mundo tá preso, esse cara tá preso, esse cara tá preso, né? Aqui tem alguém preso, todo mundo vai ser solto. Cessa a eficácia, abolício crimes não respeita coisa julgada, tá? O cara pode ter sido julgado, pode ter sido condenado, ela vai retroagir para beneficiar todo mundo, vai ser todo mundo solto. Tá bom? O que eu quero deixar claro para você aqui? Aqui vocês estão vendo que eu estou bem... Isso aqui está bem aprofundado, tá, pessoal? É para você ficar sem dúvida mesmo. O que tem que ficar claro aqui? Que isso aqui não é um mapa, tá bom? Você sempre tem que pensar na lei benéfica. Porque esta lei aqui que eu chamei de maléfica, pode ser que aqui, ao invés da abolício, tá vendo aqui, ao invés da abolício aqui, ó, pode ser que aqui, ao invés dela, viesse uma lei ainda pior que falasse que maltratar cão e gato seria de 3 a 8 anos. Né? Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? De 3 a 8 anos. Se essa lei aqui da frente disser que é de 3 a 8 anos, qual lei passa a ser benéfica? Essa anterior. Né? Então, isso não é um rótulo que você coloca na lei. É uma análise que se faz entre as leis. Qual é mais benéfica e qual é mais maléfica. Beleza? Aí eu vou salvar esse quadrinho aqui para se alguém quiser. Vou salvar e eu jogo no grupo do Telegram. Que aí vocês podem guardar ele. Salvar em extratividade. Tá. Silvia, como é que ficou? Você é do direito?
Ficou bom? Você entendeu o que eu Gostei. falei? Entendi. Entendeu? Tá bom. Sim. Então agora a gente vai falar de uma coisa bem mais ou menos complexa. Ó, não, é tranquilo, na verdade. Se você entendeu até aqui, eu acho que vai dar para passar para frente. Qual que é a tua formação, Silvio? Você tem formação superior? Você é do direito? Ei, acabou meu chá. Eu sou formada em pedagogia. Pedagogia? Aham. Ah, então. Mas Então eu fala fazia aí, como é que tá a direito. minha didática aí? Pedagogia tem muita Tá aula bem. Mas tá mais ou Eu já menos. vi bastante. Eu já vi muitos, como se fala, vídeos, né? Assim como o teu. O teu eu entendo muito bem. Assim, fica muito bem assim na colocação. Tem gente que risca demais, eu não consigo entender. O teu eu consigo entender, sabe? Tá, ficou até meio riscado demais aqui, mas isso aí é Não, mas é treino, tipo na verdade. assim, tu fala, tu dá os exemplos necessários, sabe? Aham, entendi. É porque Eu gosto se não disso. confunde, né? Então a gente vai, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente falou que a gente falou ali sobre abolício crimes, né? Abolício crimes. Tá, abolício crimes. Ponto. E aí eu vou te falar o que é a abolício crimes. Deixa eu achar o texto da lei aqui. CP compilado. O artigo 107 é um dos artigos que é muito provável de cair na prova de vocês, tá? Muito provável, tá aqui ele, ó. No artigo 107, aqui grandão aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui que não tá valendo mais. Aqui. Eu acho que eu consigo até diminuir o tamanho aqui, vamos ver. Nossa senhora, é horrível de mexer com esse quadrinho aqui. Tá, mas não tem problema, eu vou jogar aqui do lado assim, ó. Pode ser até assim. Vocês estão vendo aqui os motivos que causam a extinção da punibilidade, tá? Motivos que causam a extinção da punibilidade. Então, a gente tem... Cara, por que esse negócio não sai daqui? Espera aí que eu tenho que tirar... Aí, agora vai. A morte do agente, né? Anistia, graça e indulto, tá? Anistia é um ato que extingue o fato criminoso. É dado pelo Congresso Nacional. A graça é a mesma coisa que indulto, só que a graça é individual, tá bom? O indulto é dado pelo presidente da República, a graça também, tá bom? Você pode gravar aqui, eu gravei assim, eu escrevo presi com i grandão de indulto, tá? Enquanto o indulto é dado por meio de decreto, a anistia é dada por meio de lei do Congresso Nacional. E aí você grava aqui, ó, esse N de Congresso Nacional, tá? O N da anistia. Isso aqui pode cair, tá, em prova, porque tá mais ligado a direito constitucional, tá bom? Mas já passei uma pincelada para vocês. Esse inciso terceiro aqui é nada mais, nada menos do que a abolício crimes que a gente estava falando, que é a retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, né? Isso é abolício crimes. E o que que abolício faz? Ó, retroatividade de lei, né? Abolício, ó, lembra aquele riscão que eu fiz para vocês antes? Abolício vai lá para trás e extingue o crime, né? Não existe mais crime, tá? Aí a gente tem ainda o que extingue a punibilidade. Ficou uma riscaeira do caramba agora. A prescrição, vou colocar em vermelho, que extingue a punibilidade. A prescrição, decadência ou perempção. A prescrição, pessoal, é o direito, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, tá? A decadência é a perda do direito de alguém, como é que diz assim, representar contra outrem em relação a um crime. Então a gente tem crimes lá que dependem de representação. Um exemplo claro é a ameaça. A ameaça depende de representação. Se ele não representar representação,
Representação. Se ele não representar num prazo de 6 meses, a contar do conhecimento de quem é o autor do fato, ocorre a decadência, tá bom? E a perempção é a desídia. Você grava perempção como desídia. Perempção acontece em crimes de ação penal privada, tá? Ação penal privada. A perempção vai fazer com que o sujeito perca o direito de processar alguém por um crime em função da desídia, né? Então ficou 30 dias sem mexer no processo. O querelante, que é a pessoa que está processando o outrem, né, por um crime, vai falecer e fica 60 dias sem ninguém retomar o processo no lugar dele, ou ele não formula o pedido de condenação nas alegações finais. Tudo isso causa perempção, e tem uma enumeração lá no Código Penal que fala isso, tá? Para vocês não confundirem, tá? Para vocês não confundirem. Pessoal, quem é titular do direito de punir? Do direito de punir. O nome do direito de punir é jus puniendi, tá? Ius puniendi, tá? Quem é titular do direito de punir? Sempre é o Estado. E aqui, quando a gente fala Estado, a gente fala como aquele ente soberano, né? A gente não está falando do Estado do Rio Grande, do Estado do Paraná, a gente está falando daquele ente. Na faculdade de Direito, a gente tem uma matéria inteira sobre teoria do Estado. Só para te falar que o Estado significa esse poder maior que existe, entendeu? O Estado, quem é o Estado? É aquele que regula, que manda em tudo, né? O Estado em si a gente fala como um todo, assim, né? Quem que vai punir? É o Estado, tudo. Quem que executa a pena? É tudo. O legislativo traz a lei, o judiciário traz a punição, ali o MP acusa, e aí depois o executivo vai cuidar das cadeias, né? Quem é que cuida lá da SUSEP, das cadeias? É o Poder Executivo, né? Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Sul. Tá? Então, quem é titular do direito de punir é o Estado. Mas quem que é o titular da ação penal? O titular da ação penal pode ser o Ministério Público, no caso de uma ação penal pública incondicionada, né? E aí tem os tipos de ação penal pública incondicionada, e tem o tipo de ação penal pública condicionada à representação, que é esse casinho que a gente falou aqui. Nesse caso de representação, na ameaça, por exemplo, que é um crime mediante representação, e sempre vai estar na lei se procede mediante representação ou não. Se não falar nada é porque a ação é pública. Se falar que é queixa, a ação é privada. Se falar que é representação, é condicionada à representação. Só tem esses 3 tipos, tá bom? Não precisa ficar preocupado com outros. Tá? Então, o Ministério Público, titular da ação penal, né, ele vai processar o sujeito em caso de crime de ação penal pública incondicionada. O homicídio, por exemplo, ação penal pública é incondicionada. O Estado tem um interesse muito grande em punir quem comete um homicídio. Então, o particular não tem o direito de dizer se quer representar ou não, né? Agora, no caso da ação penal condicionada à representação, como é o caso da ameaça, o particular tem que falar para o Ministério Público: eu quero processá-lo. E aí, o nome disso é representação. Eu quero processar o fulano de tal porque me ameaçou. Aí o Ministério Público vai poder processar, né, entrar com ação pública contra esse sujeito que ameaçou, né? Tá? E aí, quando a gente tem uma ação penal privada, a gente vai ter um particular. Tem um particular processando outro particular. Tá? E esse particular aqui vai processar o outro particular por meio, aqui vamos botar ação penal privada, ação privada. Esse particular vai processar o outro particular por meio da queixa-crime, tá? Então, aquele negócio, vou na delegacia prestar queixa, não existe, tá? E você vai lá fazer
uma comunicação de crime. Você vai comunicar a ocorrência de um crime, mas não, você não vai prestar queixa. A queixa é uma ação que precisa de advogado. Para você prestar queixa contra alguém, para você entrar com a queixa-crime contra alguém, precisa de advogado com poderes especiais e tal. Tem que constar o motivo do crime na procuração com o advogado e tudo. Tem que constar os fatos. É um negócio bem complexo de fazer. Por isso que quase ninguém processa ninguém de verdade, porque gastam dinheiro e é bem complicado de fazer isso. Por exemplo, no caso dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, dá mais dor de cabeça do que deixar quieto o negócio, tá? E aí a gente tem as outras causas de extinção da punibilidade. Renúncia do direito de queixa é um deles, né? A pessoa pode renunciar, fazer não quero, né? Perdão aceito, então o cara que nos crimes de ação penal privada pode ter perdão, né? Ó, aqui, ó, nos crimes de ação penal privada, né? Perdão aceito. Perdão é o quê? É um particular aqui, ó, perdoando outro particular. O que se chama isso aqui? Uma pessoa perdoando a outra. Existe o que aqui? Uma bilateralidade do perdão, bilateralidade. Uma bilateralidade do perdão em relação aos particulares. Por quê? Porque o cara aqui tem que aceitar, ele tem que falar em 3 dias se ele aceita ou não o perdão, tá? A retratação do agente nos casos em que a lei admite. Qual seria um caso de retratação para dar de exemplo? Ah, tá, retratação a gente tem lá no caso de calúnia e da calúnia e da difamação. No caso de calúnia e difamação, o sujeito pode ser retratado o que ele falou e tal. E aí ele vai ter extinta a sua punibilidade, né? E aí o perdão judicial, também pode ocorrer o perdão judicial. Quando? Nos casos previstos em lei. A gente tem um caso lá no homicídio, né? O homicídio culposo, quando causa danos muito graves àquele que cometeu o homicídio, por exemplo. Vamos imaginar uma situação de um pai que vai soltar fogos de artifício e solta o fogo de artifício, ao invés de voar para o céu, bate no telhado e volta e cai no carrinho de bebê e mata o próprio filho, né? Nesse caso, a lei lá vai ter uma exceção para poder dar o perdão judicial para o cara e não ser punido, né? Porque o próprio sofrimento que ele causou a si mesmo é maior que qualquer punição, né? E o perdão judicial ele não é bilateral, ele é unilateral. Então, quando é dado pelo juiz, o juiz decide que não vai punir e o sujeito não pode falar. Por mais que ele se sinta culpado, ele diga eu quero morrer, eu quero ser punido, ele não vai poder ser punido. Porque o perdão judicial é unilateral. Isso aqui vai ser esquecido porque foi extinta a punibilidade dele. Tá bom? Beleza, a gente ia falar só sobre abolir crimes e eu acabei falando sobre tudo, né? Vou limpar essa tela aqui e colocar aqui o objetivo do que eu ia falar da abolição crimes, que é bem rapidinho, bem tranquilo. Abolição crimes. Então a gente viu o quê? Só colocar de volta aqui que abolição crimes é essa partezinha aqui, né? Tá vendo? A retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, tá? Isso é abolição, beleza? A gente vai apagar. Sai daqui. Isso é abolição crimes, mas abolição crimes não se confunde com... É diferente, eu vou colocar o símbolo de diferente aqui, ó. É diferente da continuidade, do princípio da continuidade. É bem tranquilo isso aqui, tá? Parece difícil, mas é bem tranquilo. Do princípio da continuidade. São coisas básicas que podem confundir, pode cair, pode salvar uma questão. Continuidade normativo típica. Que nome comprido, parece difícil, mas não é.
É bem tranquilo, bem facinho. Abolício crimes, o que a gente viu que é? É retroatividade da lei penal que não mais considera o fato criminoso, né? Isso é abolício. Né? O que essa lei abolicionista causa? Ela é uma lei o quê? Retroativa, né? E ela é também o quê? Ultrativa? Se o sujeito cometeu o fato aqui, lógico, ela é ultrativa, né? Porque sempre que a lei... Uma lei que vai abolir o crime é uma lei, não deixa de ser uma lei, tá? Então ela vai ser também ultrativa, por mais que não está escrito ali na lei, ela também é ultrativa. Por quê? Porque se o cara cometeu o crime aqui e depois aqui virou outra lei, ele não vai poder ser punido por esta lei mais grave aqui, por essa lei que surgiu aqui, tá? Porque ele cometeu o fato durante um momento que não era crime, lógico, né? Tá? Vamos apagar as coisinhas aqui. Apaguei aqui. Tá. E o que é o princípio da continuidade normativa típica? A gente teve lá no caso, pessoal, antes a gente tinha o crime de estupro e também tinha o crime de atentado violento ao pudor. O que acontecia? Esse era um crime, esse aqui era outro crime, tá? O estupro só poderia ser cometido contra a mulher. Então tinha lá até o conceito. O que é estupro? Estupro é quando há a conjunção carnal, né? A cópula vagínica, não sei o que, não sei o que. Tinha toda uma conceituação do que era estupro, né? E o atentado violento ao pudor seria aquilo que aconteceria em relação ao homem ou qualquer ato que não constituísse em estupro, né? Então, se a gente tivesse a cópula anal, por exemplo, não, não, não seria estupro, seria atentado violento ao pudor, cairia aqui. O que aconteceu depois? Eles retiraram esse negócio aqui. Tiraram o atentado violento ao pudor e mudaram a redação do estupro. E colocaram uma redação diferente no estupro. Deixa eu pegar aqui se eu acho fácil. E colocaram isso aqui no crime de estupro. Olha aqui se você consegue enxergar. Como é que tá aí, Silvio? Você consegue enxergar? Se você consegue enxergar no celular, todo mundo está enxergando. Tá aí, Silvio? Tá vivo ainda? Ó, o Daniel tá aqui também. Deixa eu colocar aqui, ó. E aí, Daniel? Liberei você. Pode falar aí, cara. Teu áudio está liberado. É só você falar. Só você apertar o botãozinho e falar. Silvia, você tá viva, Silvia? Minha assistente, cadê minha assistente? Tá. A gente tem que o estupro hoje é constranger alguém, tá? Mediante violência, grave ameaça, a ter o quê? Conjunção carnal ou Eu tô ouvindo praticar... bem, tá? Tá ouvindo? Tá de boa? Tá de boa na tela, né? Sim. Tá bem tranquilo, né? Tá ótimo. Conjunção carnal ou praticar ou permitir que eles pratique outro ato libidinoso. Aí eu vou mostrar para vocês o que estava escrito antes. Se eu achar o Código Penal normal aqui. Eita. Ah, agora sim. Olha só o que falava o crime de estupro antes. Vou copiar aqui do ladinho para vocês verem aqui. Vou copiar aqui em cima. Olha aqui o que era estupro antes. Esse era o artigo 213 antes. O que ele fala aqui, ó? Ele fala aqui em... Será que eu tenho um rosa aqui? Tem, aqui. Constranger quem? Constranger mulher. Mulher, a conjunção carnal, né?
a conjunção carnal. Então, antes ele falava só sobre a mulher. Isso aqui era o crime de estupro. O nome dele era estupro, era o 213, é o mesmo 213, tá? Antes tinha esse aqui. Aí, o que aconteceu? Se eu conseguir clicar aqui em cima. A gente tinha o crime de estupro e tinha esse outro crime aqui, ó, que o nome era atentado violento ao pudor. Caramba. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Vou colocar aqui para baixo. Me ouve? Ouço. E aí, como é que tá? Tá conseguindo ver a tela direito? Tá de boa? Tá maravilha. Cara, se eu ainda me perco com essas tecnologias aqui. Rapaz do céu. Agora arrasta. Caramba. Ó, vou colocar aqui embaixo, aqui vai ficar meio nas letras aí, mas vai dar para entender. Ó. Tá, eu vou circular bem grandão, que é o de hoje. Esse aqui é o de hoje, tá? Isso aqui é o que vale hoje. Isso aqui é o que vale hoje. Isso aqui é o que era antes o estupro. Isso aqui é o que era antes o estupro. Isso aqui era o que era antes o atentado violento ao pudor. O que vocês estão percebendo aqui? Aqui a gente tem que constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, né, a praticar ou permitir que ele se pratique ato libidinoso. Diverso da conjunção carnal. Então a gente tinha um crime que era o estupro e um crime que era o atentado violento ao pudor. A pena desses dois crimes era de, deixa eu ver aqui, inclusão 2 a 7 anos, 3 a 8 anos. O estupro era 3 a 8 anos, 3 a 8, e aqui embaixo era de 2 a 7. 2 a 7. Eram umas penas estranhas. Depois veio essa outra lei e colocou o estupro. O estupro hoje, esse estupro de hoje aqui, tem a pena de 6 a 10. 6 a 10. 6 a 10. Tá ficando... Agora eu tô bagunçando o quadro, Silvia. Agora o negócio ficou feio, hein? Tá, mas tudo isso eu vou apagar para ficar mais claro. Olha só. Então, o que a gente tinha antes? O crime de estupro de 3 a 8. O crime de atentado violento ao pudor de 2 a 7. Veio um crime novo, veio uma lei nova e mudou. E fez o quê? Colocou o estupro para 6 a 10. É 6 a 10 mesmo? É 6 a 10. Ô Silvia, você tá com o áudio ligado aí? Daniel, tá com o áudio ligado? Tô. Tá. Tô. Então, eu vou perguntar pro Daniel que chegou agora aí. Daniel, você não pegou o resto? Você pegou a parte que eu estava falando sobre retroatividade da lei? Sim, peguei. Tá. Então me diz aqui, o que aconteceu aqui? Essa lei aqui era de antes, né? Essa lei aqui era de antes. Essa aqui era de antes. Essa aqui veio depois. Essa aqui era de antes também. Essa aqui embaixo era de antes. O que aconteceu com essa lei aqui que veio depois? Ela é mais benéfica ou mais grave? Pena maior, né? Isso, a pena dela é maior. Então, o que não pode acontecer com essa pena, com este crime aqui? Não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, essa pena não pode ser aplicada a quem cometeu um estupro quando estava valendo essa lei aqui. E não pode ser aplicada esta pena aqui, não pode ser aplicada a esse aqui também. Não pode. Por quê? Porque a pena agora é de 6 a 10. E antes era de 2 a 7. Tá? Sim, não, então, não é a continuidade normativa típica aí que você está falando. Não, a gente não chegou nela ainda. A gente não chegou nela. O que aconteceu? É isso aí. Na verdade, está tudo envolvido. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que os conceitos não se dividem. Eles acontecem simultaneamente. E aí às vezes, o professor ensina com a didática, dividindo isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, quando você vê um negócio acontecendo, você não consegue entender.
Porque são vários conceitos acontecendo ao mesmo tempo. E aí tu tem várias coisas, numa mesma situação tu tem várias coisas que pode ser, digamos assim, né? Então, vocês viram o seguinte antes, né? Esta lei aqui, a gente vai apagar tudo isso aqui agora. Vai apagando. Isso. Tá, pronto. Antes, o atentado violento ao pudor falava só sobre ato libidinoso, enquanto o estupro falava sobre conjunção carnal, né? Aqui, a conjunção carnal e ato libidinoso, tá? O que o artigo novo fez? Ele colocou os dois em um artigo só. Só que aí eu te pergunto, aqueles crimes anteriores lá foram extintos. O 213 e o 214 anteriores foram extintos. Isso não é um abolício crimes? Porque eles primeiro extinguiram o crime, quer dizer, veio esta lei aqui, extinguiu aqueles dois crimes e surgiu este, com o nome de estupro. Tá, beleza, 213, beleza. Então a gente poderia dizer assim que o 213 fez isso aqui, né? A gente tinha o estupro aqui, e aí ele veio e continua aqui. Ah, beleza, tranquilo, não, beleza. Então só teve o que aqui? A gente teve uma lei mais grave aqui, né? Aqui teve uma lei mais grave, aqui era uma lei menos grave. Então ela não pode retroagir. Tá. Mas e o 214? Porque o 213 ele aboliu o 214. Ele tirou do Código Penal 214. O que aconteceu aqui? Aí que está o princípio da continuidade normativa típica, que é o que você não pode confundir com abolício crimes. Por mais que o 213 veio e extinguiu o 214, ele tirou o 214 dali, o que foi feito é transferir o Instituto do 214 para o 213. O princípio da continuidade normativa típica, então, que está aqui no meio, ocorre quando uma lei vem e abrange ou traz os elementos de outro crime para dentro dela, digamos assim. Então, ele cria... A lei vem e abrange o que dizia o outro artigo, né? O que aconteceu foi a única coisa, então saiu de um artigo, saiu do 214 aqui e foi para dentro do 213, né? Foi para dentro do 213. Isso aqui é o princípio da continuidade normativa típica e cai em prova, tá? Pessoal, deu para entender aí como é que ficou? Tá, mas a pena não ficou maior? Aí que tá o negócio. É isso que eu falei antes. Você tá vendo, Daniel? A pena ficou maior. A jurisprudência vai afastar essa aplicação aí da pena maior. Não, Daniel. O que aconteceu? A pena ficou maior. O crime agora é regido aqui pelo artigo 213, certo? Então, o que aconteceu? O ato libidinoso não deixou de ser crime. Porque se ele deixasse de ser crime, nós teríamos um abolício crimes, né? E aí não seria mais crime atentado violento ao pudor. Mas não é porque ele continua sendo punido aqui que a pena dele vai ser aplicada. Conseguiu me entender? Olha aqui. Agora o bicho pegou, sim, né? Sim. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou apagar tudo aqui. Tá, olha só. A pena era de quanto? A pena era do atentado violento ao pudor era de 2 a 7. Ela passou a ser de quanto? De 6 a 10. 6 a 10. O fato de ser de 6 a 10 faz com que não possa retroagir a pena. Mas, o que é abolício crimes? É deixar de ser crime.
né? O atentado violento ao pudor deixou de ser crime ou a sua pena foi aumentada somente? Me responda. Hein, Daniel? Ué, a pena foi aumentada, porque o tipo passou do 213 antigo para o 214 novo, não foi isso? Isso. O que fala o princípio da continuidade normativa típica? Que por mais que o 214 foi abolido, ele passou a ser abrangido pelo 213. Mas isso não significa que vai ser aplicada a pena do 213. Significa que o atentado violento ao pudor não deixou de ser crime. Sim, a conduta continua sendo tipificada, continua sendo um crime e provavelmente seja aplicada a pena anterior só, aos delitos até aquela data. Isso é o princípio da continuidade normativa típica. Mas o que eu quero dizer, o que vem com tudo isso? Que por mais que o 214 deixou de existir, não aconteceu abolício crimes. Entendeu? O 214 deixou de existir. Mas por que não aconteceu abolício crimes? O que eles podem, o que cai em prova? Cai assim, 214 e tal deixou o crime com a chegada da nova lei e tal, que regulou o novo crime de estupro, a nova redação do crime de estupro, houve abolício crimes do artigo 214 ou do atentado violento ao pudor, né? E daí eles colocam as alternativas, colocam umas outras baboseiras e colocam esse nome aqui para ti. E tu tem que marcar isso aqui. Entendeu? Houve o princípio da continuidade normativa típica. Eu acho que em direito penal geral, dentro da parte de pena, se cair algo muito assim, que venha principiológico, isso aqui é um teminha interessante, sabe? E também assim, né, cara? Vocês vão continuar estudando, isso aqui não vai ser perdido, não. Isso aqui, para a Polícia Civil, então, nossa senhora, um teminha top. Que cai muito, cai bastante. Né? Não, eu vi algumas questões assim, com esse princípio. Claro que é prova de delegado, né? Mas tem vindo, sim, no que concursos ali. Eu não sei até se já... Mas eu acho que já deve ter caído para a Polícia Civil, cara. Não sei se caiu só para delegado. Eu acho que eu já vi alguma coisa pra gente, hein? Não, o nível da coisa deve ter, Do DF, né? É. O DF é pesado mesmo pra gente. Fechou, galera. É isso aí. Eu acho que... Silvia? Tá viva, Silvia? Oi. Tô viva. Ficou bem. Gostei. Bateu o desespero ou deu para entender? Olha, é muito novo para mim, sabe? Isso, tudo novo. Mas deu para entender, sim. Bebi com calma, anotando. Principalmente eu gosto de anotar as coisas quando eu tô estudando. Mas dá para entender, sim. Muito bom esse teu... É Bran, teu sobrenome, é isso? É Brant. Brant. Como eu sou Daniel também. Muito boas as tuas questões. Eu gostei bastante do canal aí, Daniel. Eu tenho um pouco mais de facilidade. Eu sou formado em Direito já há algum tempo, né? Mas apanho muito no penal. Mas o penal é a matéria mais... Eu digo que é a matéria mais difícil de todo o direito, cara. E eu tenho uma amiga minha que ela passou para juíza já, e ela disse assim, Daniel, eu ainda não entendo penal. Sabe? Porque não é fácil, não. Ela manda para mim até como é que tu entende, como é que não sei o que. Eu falo para ela, eu só entendo penal. O resto, tudo que você entende, eu não entendo. Então, alguma vantagem eu tenho que ter. Mas muito boa aula, muito bom o canal aí no Telegram. Então tá, valeu. Vou fechar aqui porque já passou da... Beleza, Nossa, deu 1 hora, cara. Quero ver quem vai assistir esse negócio aqui, porque eu assisto assim, eu sempre coloco na velocidade, sabe? Eu aumento a velocidade. Vamos ver se vai dar para colocar. Peraí que eu vou encerrar aqui. Vamos ver. Encerrar a tradução. Então tá.